Olá, amados da Paz de Arusha, hoje, dia 24 de julho de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade, agora gravando-se sobre a pregação da igreja Vida Nova, né? Você nem de qual igreja é essa, tá certo? E como eu disse para você no primeiro vídeo, eu não sabia nem que tinha essa igreja Vida Nova. A primeira era só Nova Vida, né? Se bem que tem sim, né, Projeto Vida Nova, mas eu não sei se é a mesma igreja, né? Eu não sei se faz parte da mesma igreja. Então vamos lá. Pregação na Igreja Vida Nova sobre reconciliação, tá? Foi publicado no dia 21 de julho de 2013, tá certo? Então tá aqui, 0 comentários. Então vamos começar, né? Eu não assisti, vamos assistir juntos, tá certo, amados? Reconciliação, 2 Coríntios 5, 17. Ah, tá. Ele pulou, ele botou 2 Coríntios 5, 17 e depois 6, 2. Tá certo? Ele usou dois versículos isolados, né, de 2 capítulos diferentes de 2 Coríntios, né? Então vamos lá. Uma reconciliação. Todos sejam muito bem-vindos, os visitantes, mas também aqueles que já vieram várias vezes, e esperamos que vocês possam se sentir em casa aqui em nosso meio. E para nós, algo principal para a igreja ser uma igreja viva é que ela tem o espírito da reconciliação. É um tema vasto e nós vamos primeiramente nos concentrar na palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus fala. Através do apóstolo Paulo, Deus falou as palavras aqui, também colocadas aqui na frente, a referência. Então vocês vejam que... Vamos botar aqui de novo. Engraçado, amado, aqui ele não fala de... Não mostra assim o rosto, né? Ele não mostra o rosto. A CCB também é assim. Teve uma vez que eu pesquisei, que eu também vou gravar uns vídeos também da CCB, e também é assim. Eles não aparecem assim o rosto. Por que será, né? Vamos lá. Os visitantes, mas também aqueles que já vieram várias vezes, e esperamos que vocês possam se sentir em casa aqui em nosso meio. E para nós, algo principal para a igreja ser uma igreja viva é que ela tem o espírito da reconciliação. Olha, amados, eu ainda não li, eu não vi essa mensagem, mas o espírito de reconciliação que está vindo aqui na minha mente é tipo o espírito de você se reconciliar com Deus num templo físico. Se você não der dízimos de oferta, você se reconcilie e volte a dar dízimos de ofertas. Se você não estava vindo aos cultos frequentemente, você se reconcilie e venha aos cultos frequentemente. Pelo que eu estou vendo no andar da carruagem é isso. Né? Na minha, vamos dizer assim, na minha experiência, né, religiosa que eu tive, né, eu vejo esse lado, né, que ele vai falar em reconciliação a isso, é você se reconciliar com Deus, é você se reconciliar fazendo os atos religiosos, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. É um tema vasto e nós vamos primeiramente nos concentrar na palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus fala. Através do apóstolo Paulo, Deus falou as palavras aqui, também colocadas aqui na frente, a referência. Então, a palavra que Deus fala, ou seja, a palavra que Deus fala é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Que eles estão falando da Bíblia, não estão falando da palavra que é Yahushua. Tá certo? Por quê? Porque o próprio Espírito, que é o Pai, habita em nós, ele fala conosco. Mas eles aqui precisam da Bíblia, que eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus. O endereço da referência é 2 Coríntios capítulo 5, e vamos ler os versículos 17 até capítulo 6, 2. Tá. Eles vão ler o capítulo 17 até o 6, 2. Então vamos lá, vamos ler aqui, tá? 2 Coríntios 5, 17. Tá. Pelo menos isso, né, amados? Eles estão lendo uma boa parte do capítulo. Mas vamos ler aqui, todo aqui, né?
para a gente ver o que se trata, no que o apóstolo está falando, tá certo? Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de ar um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Veja, está falando no Espírito. Está falando da casa eterna no céu. Veja bem, sabemos que, se for construída a temporária habitação terrena em que vivemos, aqui ele está falando do nosso corpo. Veja bem, sabemos que, se for destruída, ou seja, a nossa habitação terrena em que vivemos, qual é a nossa habitação terrena em que vivemos? Esse corpo mortal. Se for destruída, como? Se a gente for morrer, se destruir o nosso corpo terreno, esse corpo que nós temos que é mortal. Temos da parte de ar um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, ou seja, um edifício, uma casa no Espírito. Tá certo? Então vocês vejam que ele está falando de templos, ele está falando de nós, pessoas. Que nós temos uma temporária habitação terrena, que é o nosso corpo, mas que nós teremos da parte de ar um edifício, uma casa eterna no céu. Tá certo? Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação celestial. Falando na habitação celestial o quê? Habitação espiritual, no espírito. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Está falando de quê? De nós, alma. Que nós vamos ser vestidos com esse corpo incorruptível, com esse corpo celestial, espiritual. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Veja, pois enquanto estamos nesta casa, qual casa? O nosso corpo, que nós somos morada nesse corpo. Então, o nosso corpo terreno, mortal, é morada de nós, alma. Gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Veja bem, ele está falando que nós não queremos ser despidos, nós não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, revestido do corpo no espírito, né, dessa habitação espiritual, certo? Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aquilo que é mortal é o quê? O nosso corpo mortal. Seja absorvido pela vida, que a vida é o quê? No espírito. Vocês vejam bem que o apóstolo está falando no espírito. Está falando de físico aqui. Foi o que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Veja bem, amados, dando o Espírito como garantia do que está por vir. Por quê? Porque é através do Espírito que nós temos a certeza de que nós teremos esse corpo incorruptível, esse corpo transformado. Vocês vejam bem o que ele está falando. Ele aqui não está falando nada de físico. Tá? E é por isso que eu estou lendo todo o capítulo, para a gente ver aqui, que aí a gente vai ver o que esse moço da Igreja Vida Nova vai falar. Porque ele com certeza não vai falar do espírito, vai falar do físico, da carne. Então vamos lá. Porque temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Igual corpo que está falando? Corpo físico, mortal. Estamos longe do Senhor. E não é só isso. Aqui também pode ser o corpo, que é o corpo da religião. Ele aqui está falando tanto do nosso corpo mortal, como que a gente espera o nosso corpo celestial, como também ele está falando da pessoa. Temos sempre confiança, sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Ou seja, aquele que está no corpo da religião, que não é no corpo de Yahushua, está longe de Yahushua. Ou pode ser também o nosso corpo, que nós estamos nesse corpo. Nós estamos longe, por quê? Porque nós ainda estamos nesse corpo que é pecador, né? Que é mortal, tá certo? Mas aqui eu estou entendendo mais que é no corpo da religião. Porque o corpo da religião é mortal. O corpo em Yahushua é vida, tá certo? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Veja, vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos no entendimento do Espírito. Certo?
Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Veja, preferimos estar ausentes do corpo, porque o corpo aqui que ele está falando é o corpo da religião. E habitar com o Senhor. Habitar com o Senhor aonde? No entendimento do Espírito. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Aqui ele está falando do corpo nosso mortal, mas também do corpo da pessoa que está ainda no engano da religião. É isso que eu estou entendendo aqui. Que aqui ele está falando tanto do corpo mortal, que a gente terá um corpo espiritual, uma casa espiritual, como também das pessoas que estão presas no engano da religião, que estão longe do Senhor, porque está no engano da religião, no corpo da religião. Só que aqui ele está falando, ó, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, ou seja, estar ausente de qual corpo? Do corpo da religião. Que, amados, as pessoas às vezes falam assim, nós somos o corpo de Cristo. Aí a igreja Vida Nova é essa, né, que a gente está vendo? Nós somos o corpo de Cristo, mas a igreja Vida Nova é um corpo de Cristo. A igreja Nova Vida é outro corpo de Cristo. A igreja Deus é Amor é outro corpo de Cristo. A igreja Assembleia é outro corpo de Cristo. Quantos corpos tem esse Cristo? Mas no Espírito, Yahushua é o único corpo. É um só corpo que é Yahushua. E que nós somos membros desse corpo. E Yahushua é a cabeça desse corpo. Então vocês vejam bem. E aqui como ele diz, temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Ausente do corpo aqui ausente tanto do corpo da religião, como ausente também do nosso corpo. Tá certo? É físico, que é mortal, e habitar com o Senhor. Ele também está falando aqui da morte, né? Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Aí aqui ele está falando realmente do nosso corpo mortal. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Yahushua, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam mais. Aqui ele está falando realmente do nosso corpo mortal, tá? Ele está falando do nosso corpo mortal, que nós iremos prestar conta, né? No tribunal de Yahushua, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam mais. Veja, quais são essas obras que ele está falando? Não são obras da lei, obras de atos religiosos, de você dar dízimos, ofertas, ceiar, se batizar, subir a monte, jejuar, não é isso que ele está falando. Ele está falando das obras do amor ao próximo, de ajudar o próximo, de amar o próximo como a nós mesmos. É disso que ele está falando, que é isso que a Yahushua vai cobrar, né? Em Mateus 25, Mateus 25, 31, está escrito isso, veja. Não, aqui está certo, Mateus 25. Olha, quais vão ser as obras que a Yahushua vai cobrar? Mas, quando eu, o Messias, vier em minha glória, e todos os anjos comigo, então eu me sentarei no meu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante de mim. Eu separarei as pessoas, como o pastor separa as ovelhas do bode. Colocarei as ovelhas à minha direita, e os bodes à minha esquerda. Então eu, o rei, direi àqueles da minha direita: venham, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Essa vai ser a obra que nós seremos cobrados, amados. Veja, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram água. Eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente na prisão e vocês me visitaram. Então esses justos me responderão. Veja, os justos não são aqueles que estão presos no engano da religião, mas são aqueles que fizeram a obra ao próximo. E eles, surpresos, vão perguntar. Veja, cadê?
Ó, então os justos me responderão: Senhor, quando foi que nós alguma vez vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber, ou como estranho, ou socorremos, ou nu, ou vestimos? Quando foi que alguma vez vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E eu, o rei, lhes direi: quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então vocês vejam que o que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo para Yahushua, porque ele é homem. Ele está fazendo para ele, não é nem para o pai, porque o que a gente faz para o pai é adorar ele em espírito e em verdade. Ele não aceita nada físico, porque ele é espírito. Mas a gente está fazendo para Yahushua. Vocês vejam bem. Que interessante. Depois eu me voltarei para aqueles à minha esquerda, direi: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. Para quem eles vão falar isso? Para os religiosos, esses que vão ao templo físico e que pensam que estão salvos porque dão dízimos e ofertas, porque tomam Santa Ceia, porque se batizaram, porque vão nos cultos, porque houve um líder religioso, porque sobe ao monte, porque jejua, tudo físico, mas não ajuda o próximo. Porque eu não ajudava o próximo, amados. Eu dava dízimos e ofertas, eu achava que estava fazendo a obra de Deus. Eu não ajudava o próximo. Vocês vejam bem. Aí, ele vai dizer: porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem. Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente na prisão e vocês não me visitaram. Veja, e Augusto não vai falar assim: vinde, benditos meu Pai, porque você foi num templo físico, você ouviu um líder religioso, você deu dízimos de oferta, você jejuou, você subiu ao monte, você orava de madrugada, de joelhos, em voz alta. Ele não vai cobrar atos religiosos, ele vai cobrar amor ao próximo. E aí, então eles responderão: Senhor, quando foi que alguma vez que te vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente ou na prisão, e não socorremos o Senhor? E eu responderei: quando se recusaram a socorrer a menor de meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então vocês vejam quais são as obras que nós seremos cobrados naquele grande dia que o apóstolo está falando. Não são obras de atos religiosos. Até porque essa obra não salva ninguém. Obras da lei não salva ninguém. Qual é a obra da lei? Obras da religião. Nós somos justificados pela fé. Pela fé em quem? Em Yahushua, que é o caminho. Não pela fé no caminho da religião e em atos religiosos. Certo? Então aqui, ó. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Yahushua, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Qual corpo? Desse corpo nosso, que é morada nossa ainda, aqui nessa vida temporal. Quer sejam boas, quer sejam mais. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Yahweh. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder. Pois, gente, isso é muito chato. Isso é muito chato. Toda hora fica isso. Vou tirar aqui porque está me desconcentrando aqui. Eu não sei se eu faço isso aqui, se sai, se não sai. Mas é muito chato isso. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos nós? O que somos está manifesto diante de Yahweh. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Veja, os que se vangloriam da aparência é o que, amados? Saiu. O que se vangloria das aparências é o que? É você estar
no físico, na religião. A pessoa tá na religião, vai na igreja, é uma pessoa santa, né? As mulheres às vezes não usam brinco, não usam batom, não usam calça, não usam isso, é santa. Então, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências, ou seja, das aparências do quê? Da religiosidade, e não do que está no coração. Que às vezes o coração está tão sujo, mas a aparência que é na religião está ali, ó. A pessoa está numa aparência, todo mundo pensa que a pessoa é santa, é separada, né? Mas no coração só Yahweh sabe quem é a pessoa, porque eles são da mente e corações. Se enlouquecemos, é por amor de Yahweh. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Yahushua nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Quem morreu por todos? Yahushua. Logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja, aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, ou seja, não vivam mais para si mesmos, ou seja, não vivam mais na carne, né? No ser carnal, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, mas viva para Yahushua, viva no espírito, no entendimento, e não mais na visão carnal. Vocês vejam que ele está falando tudo espírito. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Yahushua dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Yahushua, é nova criação. Veja, ele vai começar a ler daqui, né? Ele vai começar a ler daqui até o Coríntios 6:2, né? Então aqui, ó. Portanto, se alguém está em Yahushua, é nova criação. Ou tem outros que fala nova criatura, né? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo, em outras versões. Então vocês vejam, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, é nova criação do quê? No espírito, no entendimento. As coisas antigas já passaram. O que são as coisas antigas? A religiosidade, o físico, o carnal. Eis que surgiram coisas novas. O que é as coisas novas? As coisas no espírito. Vocês vejam que ele está falando tudo no espírito. Tudo isso provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Yahushua, e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é esse ministério da reconciliação? Né? Que Yahweh tudo isso provém de Yahweh. O que provém de Yahweh? Essa nova criação no espírito, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Yahushua, ou seja, por meio de Yahushua nós somos reconciliados com Yahweh no espírito, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação, amados, é no espírito, ou seja, que Yahweh em Yahushua estava reconciliando consigo o mundo. Veja, estava reconciliando consigo o mundo. Esse mundo aqui é o quê? São aqueles que estavam na religião, na visão carnal, e foram reconciliados no espírito, saíram da visão carnal e foram para o espiritual. Então vocês vejam que é diferente o que a reconciliação no espírito, porque a reconciliação no sistema religioso é você voltar a se reconciliar com Deus, indo no templo físico, fazendo atos religiosos, e sendo que no entendimento que Yahweh em Yahushua estava reconciliando consigo o mundo, ou seja, as pessoas que estavam na religiosidade, na visão carnal, se reconciliaram com Yahweh por intermédio de Yahushua. Por que por intermédio de Yahushua? Porque Yahushua ele foi sacrificado para que nós pudéssemos ter essa reconciliação em Yahweh. Nos reconciliar com Yahweh por meio do sacrifício de Yahushua. Então vocês vejam bem. Não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, ele nos confiou a mensagem da reconciliação, que é para que nós possamos falar para outros da reconciliação no espírito. O que é a reconciliação no espírito? É a pessoa sair do físico, se arrepender de estar no engano da mentira, da religião, e ir para Yahushua, que é o caminho verdadeiro. Tá certo?
Portanto, somos embaixadores de Yahushua, como se Yahweh estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Yahushua, lhe suplicamos, reconcilie-se com Yahweh. E reconcilia-se como? Vão a Yahweh no espírito, no entendimento. Vão primeiro a Yahushua, para que vocês possam ser reconciliados em Yahweh. Por quê? Com Yahweh. Por quê? Porque Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Yahushua. Somente Ele nos leva ao Pai. Yahweh tornou pecado por nós. Yahweh tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Yahweh. Agora vamos aqui continuar. Bora? Como cooperadores de Yahweh, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Yahweh ou a benevolência de Yahweh. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Qual é o dia da salvação? Pode ser, amado evangélico, católico, espírita, você que está ouvindo esse vídeo, né, que está na religião, pode ser agora. Agora é o dia da salvação. Agora é o dia de vocês ouvirem a voz de Yahushua, sair do engano da religião e ir para a porta estreita e se reconciliar com Yahweh. Tá falando disso no espírito, tá certo? Ele vai ler até aqui, né? Então vamos continuar. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Veja, não damos motivo de escândalo a ninguém. Por quê? Porque nós andamos no Espírito, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Yahweh, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Veja bem, o que é andar também no Espírito? Olha, eles falam muito, né, como o Estevão Hernandes falou, nós somos mais que vencedores, né? Mas mais que vencedores para conquistar nessa terra. Sendo que mais que vencedores, ele está falando de novo de sofrimentos. Ele não está falando mais que vencedores de conquistar as coisas, mas de conquistar no Espírito. Vocês vejam bem. Olha, pelo contrário, como servos de Yahweh, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Esses jejuns que ele está falando aqui, amados, isso aqui pode ser até acrescentado. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 5:5. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui. Aqui é um site que eu já até coloquei para vocês. Eu vou traduzir, tá? Que ele tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês verem. Aqui tá em grego, tá? Esse site é o original dele, é em grego, e a gente vê em português aqui. Normalmente é em inglês, mas como eu botei para traduzir, tá em português. Então vamos lá, 2 Coríntios 5. Vamos lá. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. Porque aqui está o original, tá, amados? 2 Coríntios. Está em inglês? Ih, está em inglês. Não traduziu dessa vez. 5. Eu queria traduzido. Verso 5, né? É verso 5 mesmo? Deixa eu ver. Verso 5. Tava em português, vocês viram, e mudou para o inglês, tá? Bom, traduzir, sim, traduzir. Bota aí traduzir, porque eu quero que os meus irmãos vejam, porque eu entendo inglês, eu falo inglês, mas tem pessoas que não conhecem inglês, e eu quero mostrar para ver de que é verdade. Olha, 2 Coríntios 5:5. Aqui tá 4:15, 16, 17. Então vamos lá. Aqui, amados, ó. Que começa com 4, 15, 16, 17, vamos lá. Peraí. 17, 18. Aí aqui 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, vamos ver aqui como tá aqui. Ó, 5:1. Vamos lá. Olha só. Aqui tá, ó, 2 Coríntios 5:5. Vocês estão vendo que aqui, ó, 5, ó, tá em grego. Aqui está, ó. Vamos ler aqui o 4. Porque nós, o que estamos no tabernáculo, gememos sobrecarregados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos para que o quê? Não, peraí, é 2 Coríntios 6, né, amados? É 6, amados, não é 5 não, porque eu vi aqui, desculpa. É 6. Vamos lá, 6. Então, vamos lá. Olha, 2 Coríntios 6, verso 5. Vamos botar aqui o verso 5. Vamos ver como está escrito aqui. Tá? Aqui, ó, de novo, ó. 2 Coríntios 6, 5. Aí aqui começa do 4. Ai, tá de novo em inglês. Vamos ver aqui sim. Eu queria em português, meu filho. Aqui, ó. Ó, vai de novo, ó. Ué, não foi? Por que não foi? Aqui ainda tá no 5. É, aqui não foi, amados. Tá vendo? Ó, aqui tá no 6. Vamos lá. Vamos lá, peraí. 6. Deixa eu botar aqui do 1 ao 5. Vamos botar aqui 6. Vou botar aqui verso 7 para ver se vai. Traduzir essa página. Show. Ó, 2 Coríntios 6, verso 7. Tá? Vamos lá. Aqui 5. Por que não tá indo? Vamos ver. Ó, 6. Ó, aqui é em grego, tá? E aqui é em português, né? Então, vamos lá. 6, 1, 2, 5. Vamos ver aqui no 4. Mas, como ministros de Yahweh, nos recomendamos em tudo, com muita paciência nas aflições, nas necessidades, nos estreitos, em fastos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Tá sim. Em jejuns. Sim. Em jejum. Mas porque em jejuns, não foi em jejuns religioso, foi em jejuns porque eles passaram fome. Eles não tinham o que comer. Tanto que o apóstolo Shaul, ele disse, né? Você está na fatura como você não está, está sem nada, né? Com fome, que ele passou também jejuns. Jejuns aqui não é jejuns. Aqui, ó, com açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Noites sem dormir, porque eles estavam em tribulação, não estavam sendo noite sem dormir, porque estavam sendo perseguidos por quem? Pelos líderes religiosos. E jejuns, porque não tinham o que comer. Eles não estavam em jejum por ato religioso, mas eles estavam em jejum porque não tinham o que comer. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no espírito de Yahweh e no amor sincero, na palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Yahushua. E no poder de Yahweh. Veja, na palavra da verdade, que é Yahushua, no poder de Yahweh, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Veja, não é isso que eles fazem conosco, amado? A gente fala a verdade e as pessoas falam, vocês estão mentindo, vocês estão loucos. E sendo que nós estamos sendo verdadeiros, quando a gente fala que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, nós estamos sendo verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Veja bem, olha o que é a tribulação no espírito, de não negar a verdade. Mas no sistema religioso eles falam tribulação, que são os problemas cotidianos. Vocês vejam que não bate na escritura. Veja, mas eis que vivemos espancados, mas não mortos, entristecidos,
mas sempre alegres. Vejam, vivemos espancados, mas não mortos. Não mortos aqui, no entendimento. Nós somos espancados, mas a gente não morre no entendimento. É isso que ele está falando, no espírito. Entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos com o quê? Com a situação. Às vezes a gente fica entristecido, né? A nossa alma. Mas sempre alegres como no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Veja, pobres, de às vezes não ter o que comer, mas enriquecendo a muitos no espírito. Nada tendo, mas possuindo tudo. Nada temos o quê? No material, mas possuindo tudo no espírito. Vocês veem o que ele está falando? Ele está falando do espírito, amados. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abro também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Aqui, gente, está falando tudo aqui no espírito. Veja, não se põe em julgo desigual com os descrentes é o quê? Aqueles que são religiosos, que vão no templo físico, são descrentes, são incrédulos. Por quê? Porque eles não creem que são o templo do Espírito. Se eles crescem que eles são o templo do Espírito, como o apóstolo falou que nós somos o templo do Espírito, eles não iriam ao templo físico. Eles passariam a ser o templo. Então, quando ele diz aqui, não se põe, ou seja, tudo físico é incredulidade. Você precisa de um templo físico para ir, de um líder religioso para ouvir, de um pão e um vinho para tomar, para simular o corpo e o sangue de Jesus, tá? De um tanque batismal para se batizar, tudo físico, e sendo que nós cremos no que é do Espírito, ou seja, nós somos o templo do Espírito, e a Ruxa é o pastor e o caminho, não o caminho de uma religião, e a Ruxa é a ceia no entendimento, ou seja, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o vinho, e a Ruxa é a água que nos lava. Então nós somos batizados no entendimento, no espírito, não é nada físico. Então quando ele diz aqui, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, não é que a gente deve deixar de falar com as pessoas, de ser amigo das pessoas, como o sistema ensina. O sistema religioso ensina que aquele que está desviado para ele são o quê? São aqueles que estão fora da igreja, que saíram da igreja, são desviados. Então você não deve ter amizade com eles, porque eles são incrédulos, descrentes. Mas, na verdade, no espírito, os incrédulos são aqueles que vão para um templo físico. Por quê? Porque eu não creio que são um templo. Só que aqui quando o apóstolo fala, não se põe em julgo desigual com os descrentes, é assim no sentido, você não deve deixar de ser amigo, de falar com as pessoas. Mas você não deve se pôr em julgo desigual com os descrentes, você é do Espírito, você crê no entendimento no Espírito, então você não deve se associar com o entendimento carnal deles. Você não deve misturar o Espírito com o carnal. Não é de você deixar de falar com as pessoas, mas é você não misturar. Você é do Espírito, ponto. Não se influenciar pela visão carnal desses que estão no templo físico. É isso que ele está falando. Não está falando para a pessoa deixar de falar com pessoas, tá certo? Então aqui, ó, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça é a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Veja, que comunhão pode ter a luz com as trevas? A luz é quem? É Yahweh, e a Ruxa é a luz do mundo. E as trevas são as religiões. Porque quem habita nas religiões é Terron, Deus das trevas. Então vocês vejam que é isso que ele está falando, ele está falando no espírito. Você não deve ter comunhão o quê? Com o entendimento, você tem um entendimento carnal. Por quê? Porque você é do espírito, então não tem um entendimento carnal, tem um entendimento no espírito. É isso que ele está falando. Que harmonia entre a Ruxa e Belial. Que há de comum entre o crente e o descrente, ou seja, entre o crente e o quê? O crente é aquele que está no espírito, e o descrente é aquele que vai no templo físico. É isso que ele está falando, amados. Que acordo há entre o templo de Yahweh e os ídolos. Olha isso. Quem é o templo de Yahweh? Nós somos o templo do Espírito de Yahweh. Que Yahweh é Espírito. Ou
Que acordo há entre o templo de Yahweh e os ídolos? Quem são os ídolos? Os ídolos são esses templos físicos, que as pessoas precisam de ver para crer. Pois somos santuários do Deus vivo. Veja, nós somos templo do Espírito, santuário do Deus vivo. Como disse Yahweh, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Onde isso? No Espírito, porque nós somos o templo do Espírito. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Saiam do meio deles e separem-se, que o apóstolo está falando. Não é para você sair do meio deles e deixar de falar com eles. Não, mas é sair do meio deles, ou seja, sair da religião. E se separar no entendimento. Você é do Espírito, então você é separado. Você não tem nada mais com o físico, com a religião. Diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, que são coisas impuras, a religião, porque a religião, ela é adúltera. Ela adultera, ao invés de você, da pessoa estar adorando o verdadeiro Deus, que é no espírito, que é em espírito em verdade, no entendimento, as pessoas estão adorando o Deus Terron, que é o Deus falso, nos templos físicos. Isso aí é o quê? É adultério. Adultério espiritual. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então vocês vejam que o apóstolo aqui está falando tudo no Espírito, tá certo? Então vamos voltar aqui no 2 Coríntios 5,17, que ele começou de 5,17, né? E vamos ler aqui o que ele vai ler sobre esse... O que ele vai falar sobre essa passagem, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Os conhecidos, muitos conhecem eles, mas poucos praticam. Essa é a diferença, né? Tem que ser mais que a pratica. Então, ele está falando que poucos conhecem, né? Que muitos conhecem essa passagem, mas poucos praticam a reconciliação. O que é o pouco praticar? Segundo eles aqui, não é você estar reconciliado por meio de arrucho e andando no Espírito do Pai. Mas o que não pratica, você às vezes não dá dízimos e ofertas, é isso que ele está falando. Ele está falando físico. É você, às vezes, deixar de ir para a igreja porque tem um jogo, ou porque está chovendo. É isso que ele está falando. Vocês vejam bem. 2 Coríntios 5,17 em diante. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que ele está lendo a mesma versão que eu li, viu? se reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Estamos vivendo em tempos preciosos, quando Deus fala conosco. É muito especial. E isso não acontece. Veja, estamos vivendo dias favoráveis onde Deus fala conosco. Mas Deus fala conosco como aqui no sistema religioso? Através de um líder religioso. Mas o próprio Espírito, quando a gente crê que nós somos o templo, e nós andamos no Espírito, o próprio Espírito fala conosco. Não precisa de um líder religioso falar. Acontece sempre. Você está aqui querendo ouvir a palavra de Deus. São momentos especiais. Veja bem, veja que eu não vi, amados, mas com a experiência que eu tenho de 46 anos, não me engano, da religião, já vejo assim à frente que ele vai falar.
Você está vendo que ele está falando, ouvir a palavra de Deus aqui no templo. Vocês estão vendo bem. E sendo que o próprio Pai fala conosco no nosso interior. No espírito, no entendimento, ele fala conosco. Nós vamos falar sobre reconciliação. E o texto fala claramente, repetidamente de reconciliação. Como tudo começa com uma vida nova através da reconciliação. Aqui o texto fala que, segundo ponto, podemos viver na reconciliação. Sim, mas qual é a reconciliação que o apóstolo está falando? A reconciliação da pessoa sair do físico, do engano da religião e ir para o caminho que é Yahushua, e Yahushua levar o Pai para que o Pai se reconcilie conosco. E quando a gente crê que a gente é o templo, que Yahushua nos leva ao Pai, o Pai, ele se reconcilia conosco. E como ele se reconcilia? Nos enchendo do seu Espírito. Porque ele é o Espírito, e o próprio Espírito, que é o Pai, habita naquele que crê. E aquele que crê, que é o templo, anda no Espírito, ele vive cheio do Espírito. É diferente, ele vive no Espírito. Ele não vive tendo que ir num templo físico para buscar encher do Espírito. Não, mas ele é cheio do Espírito. E é assim que a gente lê na Escritura, nas cartas. Paulo cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, Yahushua cheio do Espírito, João cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito. É assim que a gente lê. Estevão cheio do Espírito. Então a gente passa a ser cheio do Espírito. Isso é a reconciliação no Espírito. Mas no físico, qual vai ser a reconciliação que ele vai falar? É a reconciliação de você ir mais no templo físico, de você dar dízimo de oferta, de você participar das reuniões, da ceia. Isso é reconciliação que ele vai falar, eu tenho certeza. Vamos ver. O terceiro ponto que esses versículos mostram é que temos ainda, depois de tudo isso, o ministério da reconciliação, e somos até feitos elevados para sermos embaixadores do maior ser que existe, embaixadores de Deus. O que me então, levou... veja, amados, ser embaixadores, quando nós nos reconciliamos com Yahweh, por intermédio de Yahushua, ou seja, por intermédio de Yahushua, por quê? Porque Yahushua se sacrificou por nós no madeiro para que nós tivéssemos essa reconciliação no Espírito. Então, nós somos embaixadores de Yahushua. Embaixadores de Yahushua para quê? Mensageiros de Yahushua para poder anunciar a verdade para outros e para que outros também possam ter o acesso ao caminho que é Yahushua e também ser reconciliados com Yahu. Tá certo? É disso que o apóstolo está falando no Espírito. Mas aqui ele vai falar que nós somos embaixadores para que nós possamos levar pessoas para o templo físico. Tudo físico. Entende? Então, ele vai levar para esse lado. Mas na Escritura é para que nós possamos levar pessoas para o caminho que é Yahushua. E o caminho que é Yahushua é no Espírito, não é no físico. Ele não é mais um caminho. Não, a porta larga é o caminho que leva à perdição. E Yahushua é a porta estreita. E essa porta são poucos que acham. Por quê? Porque essa porta está no Espírito, no entendimento. Então é por isso que nós somos embaixadores, para poder guiar as pessoas que estão na porta larga, que é a religião, para que a pessoa possa sair da porta larga e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Tá certo? Vamos ver o que ele vai falar. Também a fazer esse tema é essa preocupação contínua do perigo de todos nós gostarmos da nossa situação. A gente está satisfeito e todo mundo gosta de nós. Opa, e aí, tudo bem? Eles nos cumprimentam na rua, todos gostam de mim. Tá tudo beleza, não tá? Em Lucas 18, Jesus diz que havia pessoas no meio de Israel que conheciam de capa a capa a Bíblia. Eram pessoas que achavam que estava tudo bem, mas infelizmente não estava. E Jesus tinha o maior problema com eles, não com os outros. Não foram as prostitutas, nem os publicanos, os traidores do povo. Foram os conhecedores da Bíblia. E quem são os conhecedores da Bíblia? Que olha só, ele está falando, são os conhecedores da Bíblia, mas naquela época nem a Bíblia existia, eram os pergaminhos.
A Bíblia existiu bem depois que os maçons, eles traduziram, né? Os falsos judeus da ONU, eles traduziram a Bíblia, tá certo? E eles traduziram, colocaram os livros e tiraram vários livros. Mas ele que está falando, são conhecedores da Bíblia, não, são conhecedores da Escritura. É diferente. Não existia a Bíblia naquela época. Vocês podem pesquisar. Que não existia a Bíblia naquela época. Você vai ver pergaminhos. Vamos ver aqui o Lucas 18 que ele falou, né? Vamos ver do que se trata. Aí ele está falando que eles, né? Que Yahushua ele tinha, mais assim, tipo... tinha problemas com esses que conheciam a Escritura, que ele diz Bíblia, para a pessoa ligar que é a Bíblia, mas a Bíblia não existia. Mas quem são esses que a Yahushua está falando que eles conheciam a Escritura? São os líderes religiosos, mas isso ele não vai falar, por quê? Porque se ele falar isso, as pessoas vão acordar. Então vocês vejam bem. Ó, Lucas 18. Vamos ler. Então Yahushua contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Yahweh, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Yahweh e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Yahweh não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, e Yahushua contou estas parábolas. Quem são esses alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros? Eram os religiosos e os líderes religiosos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Esse é o templo para orar, é ao pátio do templo, porque o templo só entrava os sacerdotes e os sumos sacerdotes, tá, amados? O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, está falando tudo atos físicos. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Yahweh. Quem foi para casa justificado diante de Yahweh? Aquele que se humilhou e falou: Deus, Yahweh, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E não aquele que jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo e ofertas. Vocês estão vendo que quem será justificado? Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para cá justificado diante de Yahweh. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Yahushua tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Yahushua chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Yahweh pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Yahweh como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Yahushua: não há ninguém que seja bom a não ser somente Yahweh. Aqui ele está falando do jovem rico. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Yahushua: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Veja, venda tudo que possui e dê o dinheiro a mim, é isso que ele falou?
Venda tudo que possui e dê o dinheiro aos líderes religiosos. Venda tudo que possui e dê o dinheiro no templo físico. É isso que está escrito aqui, amados. Não, aqui ó. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Não é siga uma religião, siga uma denominação. Não, siga a quem? A Yahushua, que é o caminho. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Vendo-o entristecido, Yahushua disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Yahweh. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Yahweh. Os que ouviram isso lhe perguntaram: então, quem pode ser salvo? E Yahushua respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Yahweh. Veja, aqui eles falam, né, que ontem mesmo o Esteve Hernandes, né, nesse vídeo que a gente gravou dele, ele estava falando que nada é impossível para Deus. Só que aqui, Yahushua está falando que é impossível para os homens é possível para Yahweh. Ele está falando de quê? De salvação. Mas o sistema, eles trocam, ele fala que tudo é possível para Deus. Então Deus pode resolver todos os nossos problemas nessa terra. Só que aqui está falando o que é impossível para os homens seria ser salvo. É possível para Yahweh. Está falando de salvação, não está falando de coisas materiais. Vocês vejam bem. Pedro disse-lhe: nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Nós seguimos uma religião, mas seguirei Yahushua. Respondeu Yahushua: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Yahweh deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Vejam, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Yahweh. Veja, o que acontece? As pessoas rejeitam o nome Yahweh e o nome Yahushua. Então, se a gente deixar essas pessoas e não negar o nome Yahushua, o nome Yahweh, né? Nós teremos a vida eterna. E também, outra coisa também que ele fala, quando ele fala, aquele que amar mais pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, ou seja, aquele que amar mais pai, que é líder religioso, que é pastor, padre, pai de santo, mãe, que é o sistema religioso, a religião, mais do que a mim, não é digno de mim. Então vocês vejam que ele fala no espírito. Ele está falando, dando um exemplo físico, mas no espírito. Então vamos lá. E Yahushua chamou a parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. E tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Veja, tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Então ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Ele não cumpriu toda a lei, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir, para que nós hoje pudéssemos ser livres em Yahweh para adorar. Ser livres em Yahushua para adorar o Pai em espírito e em verdade, entende? Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Aqui está falando aos gentios, mas não é, amados. Eles serão mortos, eles serão perseguidos pelos líderes religiosos. Vamos ver aqui, onde está escrito aqui, ó, peraí, Lucas 18. Vamos ver aqui, ó, Lucas 18. Lucas 18. 18. Vamos colocar aqui do 30. Que está no 32, né? Ao 43. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Aqui, ó. Ó. Do 32 aqui, ó. Aqui, Mateus. Mateus 20, 17 ao 19, tá? E Marcos também. Mateus e Marcos, tá? Peraí. 32. Ele será entregue aos não-judeus. Aqui, aos não-judeus. Quem são os não-judeus? Esses que não eram judeus e que eram maçons, que já estavam no lugar dos levitas. Porque os levitas que tinham que ser sacerdotes na lei. E Yahushua estava na lei. E eles aqui estão, aos não-judeus.
E eles vão zombar dele, insultar. Aqui tá os gentios, tá? Aqui, ó, gentios. Beleza. Ok, show. Mateus 20, 17 ao 19. Vamos lá, Mateus 20. Mateus 20, 17. Mateus 20. Vamos lá. Ele falou a respeito do que aconteceria quando ele chegasse. Eu serei entregue aos principais sacerdotes e outros líderes dos judeus que me condenarão à morte. Vocês vejam bem. Que ele está falando aqui, ó. Por isso, amados, que nós temos que sempre estar pesquisando. Para a gente não ser enganado, porque eles botaram gentios para a pessoa não entender. Mas aqui está falando, aqui, ó. Serei entregue aos principais sacerdotes e outros líderes dos judeus, ou seja, outros líderes religiosos. É disso que ele está falando. Tá vendo bem? Vai vendo. Isso aqui é a Bíblia viva. Vamos ver aqui outra Bíblia. Bíblia João Ferreira atualizada. Vamos ver nessa. Ó. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Aqui está escriba, mas os escribas são líderes religiosos. Fariseus e escribas são líderes religiosos. Então vocês vejam bem. Tá? Então aqui, ó. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, ou seja, aos líderes religiosos. Tá? Vamos ver aqui no outro aqui, ó. Aos que não são judeus. Cadê? Não são judeus. Agora vamos ver aqui Marcos 10, 32 a 34. Marcos 10. Vamos ver aqui Marcos 10. Cadê Marcos 10? 10. Acho que é do 32, né? Ora, estavam ao caminho subindo para Jerusalém, e Yahushua diante deles, e eles se maravilharam e seguiram atemorizados de novo. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui qual que é. Peraí. Marcos 10, 32 e 34. 32 a 34. Ó, eis que subiremos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles condenarão até a morte e o entregarão aos gentios. Veja, eles condenarão... Aqui, ó. Olha como é que tá, amados, como é que a gente tem que pesquisar. Veja bem. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Veja como tá aqui. Ó. E Yahushua levou os 12 discípulos para um lado e disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue nas mãos dos judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Então vocês vejam bem, né? Amados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma parada, tá? Nessa parte, porque já tá bem grande o vídeo. E amanhã eu vou continuar, tá? Deixa eu coisar aqui assim. Amanhã eu vou continuar, certo, amados? E aí eu vou voltar de novo um pouquinho nessa mensagem, né? E vamos ler essa parte aqui para vocês verem que nós temos que realmente pesquisar, né? Porque eles botaram os gentios, eles botaram primeiro os gentios, os gentios, né, que vão matar, e depois na outra Bíblia está dizendo, na outra tradução, está dizendo que o Filho do Homem, que é Yahushua, seria entregue aos sacerdotes e aos escribas, e eles o matarão e entregarão para os gentios. Na outra já está dizendo que ele seria entregue para os gentios, que os gentios queriam matar. Vocês vejam
a confusão que é, mas por quê? Porque esses falsos judeus da ONU, que são os maçons, que não são judeus, como está escrito aqui na Bíblia, vocês estão vendo? Que não são judeus da época de Yahushua. Eles mesmos fazem isso para haver confusão. Mas o Espírito, ele esclarece a nós, na verdade. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like. Se não gostaram, também pode dar o dislike, né? Se vocês quiserem se inscrever no canal, sintam à vontade, acione o sininho, sejam bem-vindos no canal. E saiam do engano da religião, amados. Tá? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.